Fala rapaziada, tudo na paz? Galera, hoje nós iremos falar de uma moedinha extremamente cogitada aí por muitos mineradores, principalmente em um cenário em que o Ethereum não poderá mais ser minerado. Nós iremos falar do Ethereum Classic pautando suas vantagens e desvantagens. Quero aproveitar também para falar do futuro da mineração. Que isso, cara? Deixa eu gravar aqui, tchê. Continuando aqui, né, pessoal, meu gato deu uma atrapalhada na gravação aqui, queria participar, né, mas eu quero aproveitar para falar também do futuro da mineração, o que poderia acontecer para sobrevivermos após a fusão da rede do Ethereum. Mas antes de começarmos a falar do Ethereum Classic, é interessante ressaltar que já está rolando na mídia como um todo que o Ethereum Classic está subindo bastante e que ele poderia ser um refúgio ao Ethereum na mineração. E esse foi um dos gatilhos que me fez trazer este vídeo, né? O Ethereum Classic já ganhou visibilidade e sabemos que quando uma moeda ganha visibilidade, algo positivo para ela pode acontecer. Não é à toa que nos últimos dias seu preço saiu de 14,72 dólares para 26,71 dólares, uma alta de 82%. Fora que vale lembrar que em 2021, em sua ATH, sua alta histórica, ele chegou a bater 135 dólares, ou seja, algum potencial nós temos aí no Ethereum Classic. Bom, é interessante conhecermos o Ethereum Classic. O ETC ele foi lançado em 2016 a partir de um hard fork aí da rede do Ethereum. Só para vocês entenderem, em 2016 o Ethereum ele tinha algumas vulnerabilidades aí de segurança que permitiu que ocorresse um hack em um fundo chamado de DAO, Organização Anônima Descentralizada. Basicamente era um fundo que visava financiar as aplicações aí dentro da blockchain. Só que nesse hack foi movimentado cerca de 3,6 milhões de Ethers, o que valiam na época 50 milhões de dólares. Na época, para conter a situação, os desenvolvedores pensaram três soluções possíveis. Uma era não fazer nada, ou seja, deixar rolar. A outra seria realizar um soft fork, uma atualização simples aí na rede. E outra seria realizar um hard fork, ou seja, alterar completamente aí a rede. E foi assim que surgiu o Ethereum Classic. Os devs, eles optaram por fazer um hard fork aí da moeda, acontecendo assim uma bifurcação da rede do Ethereum, surgindo duas moedas distintas. O Ethereum que recebeu as atualizações de segurança, que é o Ethereum que nós vemos hoje, né, sendo conduzido pelo Vitalik Buterin, e o Ethereum Classic, Classic de clássico mesmo, que seguiu o blockchain original sem atualizações que iriam modificar, entre aspas, aí, né, o seu protocolo. Então o Ethereum Classic é o Ethereum em sua blockchain original. E é interessante destacar que ele pode fazer as mesmas atualizações que o Ethereum faz hoje, desde que a comunidade concorde. Então é uma moeda que permite o trabalho aí com contratos inteligentes, dApps, NFTs, DeFi, tem espaço para soluções de segunda camadas, rollups e tudo mais. Contudo, diferentemente do Ethereum, que tem um time gigante por trás do projeto, o Ethereum Classic não tem. Seu time por vezes é anônimo, a comunidade que se une para realizar as melhorias aí em seu protocolo. O grande problema passado que o Ethereum Classic já sofreu foram ataques de 51%. Ataque de 51% pode acontecer quando algum minerador ou uma pool de mineração detém mais de 51% do poder computacional de uma rede. Com isso, eles conseguem fazer algumas alterações, como por exemplo impedir novas transações, interromper pagamentos, reverter transações que já foram concluídas, poderiam inclusive realizar gastos duplos, reorganizar blocos e por aí vai. Esse é o grande problema do Proof of Work, da prova de trabalho. E o Ethereum Classic ele já sofreu ao menos 3 ataques de 51%. E um deles foi extremamente efetivo, onde os hackers conseguiram levantar uma grande quantidade de ETC. Contudo, isso só aconteceu porque o poder computacional da rede do Ethereum era muito baixo na época. Mas no momento que tivermos muitos mineradores em sua rede, já se torna algo bem mais difícil de acontecer. Afinal, os mineradores provêm também a segurança. Eu vou ser bem sincero com vocês, antigamente eu tinha uma visão mais estrita aí quanto a esses hacks que ocorrem, né? Ficava bastante com os pés atrás aí, né? Depois de acontecimentos deste cunho. Contudo, hoje eu vejo que vários projetos aí, vários protocolos por vezes sofrem hacks, independente do consenso, né, que ele está utilizando, e mesmo assim continuam no mercado. Ele tem aquela queda da cotação da criptomoeda, né, e depois alguns até ultrapassam as suas altas históricas aí, que nem aconteceu nos últimos anos. Então, faz parte da evolução aí do protocolo. O projeto ele sofre alguma falha e depois sofre melhoria e vida que acaba seguindo. Bom, pessoal, essa aí foi uma rápida introdução do Ethereum Classic. Agora é interessante entender o porquê da galera acreditar que o ETC é uma criptomoeda com alto potencial de abraçar uma boa parte da mineração por GPU e algumas ASICs após o ETH atualizar.
Primeiramente, o Ethereum Classic ele possui um algoritmo de trabalho similar ao algoritmo do Ethereum, que é o algoritmo ETC Hash. Logo, os overclocks da GPU são parecidos, o consumo energético é parecido. Com isso, muitas farms e mineradores não teriam muitos problemas ao estar redirecionando seu poder computacional para a mineração do Ethereum Classic. Segundo, é que a rede do Ethereum Classic não teria muitos problemas em abraçar o hash rate hoje da rede do Ethereum, uma vez que são criptomoedas praticamente iguais. Inclusive, um grande hash rate poderia fazer o ETC galgar novos horizontes, como por exemplo, devido ao aumento da segurança, começar a aparecer dApps, DeFi, NFTs, games utilizando a sua rede. Terceiro, é que o Ethereum Classic é uma moeda antiga e apesar dos apesares, ela já foi muito testada e tem um potencial de crescimento bem interessante caso alguém de fato abrace o seu projeto, né? Então o céu poderia não ser o limite. E mesmo assim, caso mantenha da forma que está, o ETC ele tem os mesmos fundamentos do Bitcoin, mas consegue rodar em sua blockchain, o que o Ethereum roda também. Então contratos inteligentes e tudo mais é viável em sua rede. Fora que o ETC não possui desenvolvedores conhecidos, ou seja, não há quem cobrar, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. Quarto, hoje a maioria das ASICs que operam no algoritmo ETH do Ethereum não conseguem minerar o Ethereum Classic, apesar de que a comunidade já deixou claro que se as fabricantes de ASICs quiserem, elas podem lançar atualizações que deem adesão ao algoritmo ETC Hash. Por eles está tudo ok. Já temos algumas atualizações de firmware não oficiais que permitem, né, esta mineração. Mesmo assim, temos algumas máquinas que conseguem minerar o Ethereum Classic, como a Jasminer X4, algumas InnoSilicon e a Z3 e por aí vai. A vantagem de não ser todas as ASICs que permitem a sua mineração é que a mineração por GPU acaba vingando mais. Fora que hoje na rede do Ethereum mesmo, temos várias estimativas de porcentagem do hash rate que é provido por ASICs. Alguns falam que é pouco, coisa de 10 a 30%. Outros são mais agressivos aí falando que é coisa de 60 a 70%, que é bastante coisa, né? Até porque quando o Ethereum atualizar, essas ASICs serão alocadas em outra criptomoeda dentro do algoritmo ETH, porque essas máquinas específicas de mineração só conseguem minerar apenas um algoritmo. E se essas ASICs não atualizar para dar suporte ao ETC Hash, o algoritmo do Ethereum Classic, é algo positivo para nós, o que dará mais espaço para mineração por GPU e um menor poder computacional sendo alocados em moedas com outros algoritmos. Isso seria positivo para a mineração como um todo, né? Já que ASICs são famosas matadoras de criptomoedas. Então, se tiver muita ASIC no algoritmo ETH hoje, torçamos que tenha, né? As moedas em outros algoritmos terão um alívio bem grande, já que só terão GPUs migrando para suas redes. Quinto, a comunidade lançou em 2020 a atualização chamada Thanos Upgrade, que reduziu a taxa de crescimento do DAG Size do Ethereum Classic. Com isso, nós conseguimos minerar com placas de vídeo com menos memória VRAM, né? Muitos não sabem, mas a intenção original da criação do DAG Size era fornecer uma certa resistência a ASICs. Contudo, hoje, essas máquinas específicas da mineração estão vindo com uma grande capacidade de memória já, né? Então acabou que o tiro saiu pela culatra. Apesar de que, se olharmos o Ethereum mesmo, ASICs de 5 GB de VRAM e GPUs de 5 GB de VRAM por vezes já não conseguem mais minerá-lo. No caso do Ethereum Classic, o DAG Size dele hoje está na casa dos 3.023 GB, ou seja, conseguimos minerar ele com placas de vídeo de até 4 GB de VRAM, quem sabe com LoL Miner em modo zumbi, até GPUs de 3 GB de VRAM. Sexto, o Ethereum Classic ele tem uma alta adesão hoje, uma grande capitalização de mercado, e ele possui um limite de emissão de 210,7 milhões de criptomoedas, diferentemente do Ethereum, que a sua emissão é infinita. Então, não é uma moeda qualquer. Fora que quando falamos em usabilidade, liquidez, disponibilidade, o Ethereum Classic está em muitas exchanges, sejam centralizadas ou descentralizadas, o que facilita muito, né, uma possível adesão maior do seu protocolo. Sétimo, é que o Ethereum Classic também possui um controle de inflação, onde temos uma redução da sua emissão de tempos em tempos, o que gera uma escassez, né, da criptomoeda. Atualmente o seu block reward está na casa dos 2.56 ETC, e isso vai reduzindo com o tempo de forma parecida como é o Bitcoin hoje. Oitavo, é que na rede do ETC temos atualmente mais de 44 mil mineradores conhecidos, pelo menos no Mine Pool Stats, e temos ao menos 77 pools que dão adesão à sua mineração, inclusive pools
pools grandes aí como Ethermine, Flexpool, 2Miners, Ivan Pool, F2 Pool e diversas outras. Então, é uma moeda que é muito facilmente minerada, e cada vez surgem mais pools que dão adesão à sua mineração, o que mostra que até as pools estão vendo que o ETC pode ser uma boa alternativa aí à mineração em um cenário pós-Ethereum. Inclusive, hoje ela detém mais pools de mineração que o próprio Ethereum, o que reforça a ideia de que o pessoal está preparando o terreno, né, para o Ethereum Classic. Só para vocês terem uma ideia, esse vídeo aqui de como minerar o Ethereum Classic eu fiz em fevereiro de 2022, e notem que nele nós tínhamos 73 pools de mineração de Ethereum e 61 pools de mineração de Ethereum Classic, e de lá para cá temos 16 pools a mais dando adesão à mineração do Ethereum Classic. Nono, para finalizar, a comunidade já falou que apesar do ETC ter a mesma estrutura do ETH, eles não vão mudar o seu consenso de distribuição, ou seja, eles não vão partir para o Proof of Stake, para a prova de participação, que nem está acontecendo com o Ethereum hoje, mas sim manterão a mineração através da prova de trabalho, através do Proof of Work, sendo minerado por placas de vídeo e algumas ASICs. Então, pessoal, vocês veem que existem vários prós interessantes a favor do Ethereum Classic, e com certeza muitos outros que não cheguei a comentar, né, ou até acabou passando batido. Agora temos uma grande desvantagem também. Mesmo que o Ethereum Classic conseguisse abraçar hoje o hash rate inteiro do Ethereum, a rentabilidade poderia cair de forma absurda. Afinal, tem um limite de blocos emitidos diariamente aí para cada criptomoeda de mineração. E diferentemente do Ethereum, que tem essas oscilações grandes na recompensa do bloco minerado, várias outras moedas não tem, né? Eu até confeccionei uma planilha simples aqui com 14 moedinhas de mineração, as mais rentáveis que estavam no Atomine em minha rig, né, com maior market cap, para explicar alguns conceitos. E de antemão, eu segui a linha de raciocínio do material disponibilizado pela BitPro, com alguns complementos do Breno, o mago da planilha. Ele fez uma planilha monstra deste mesmo naipe, com muito mais moedas e muito mais informações, né? No meu caso aqui eu fiz uma no nível Monkey, só para melhor elucidar as explicações. Mas qual a ideia dessa planilha, pessoal? Se nós olharmos aqui, de acordo com a cotação das criptomoedas que nós temos aqui de 14 criptomoedas, com a quantidade de blocos emitidos diariamente por elas, e com a recompensa do bloco diário, e com o tempo de cada bloco minerado, nós conseguimos estimar o quanto cada moeda gera de provento diário ao minerador. Se nós olharmos, por exemplo, o Ethereum ele gera diariamente 22,2 milhões de dólares. Isso aqui logicamente pode aumentar ou pode diminuir, né, de acordo aí com a cotação da moeda, a recompensa do bloco, o tempo do bloco e tudo mais. Mas atualmente o cenário é esse, ele está gerando coisa de 22,2 milhões de dólares diariamente. Isso seria algo em torno de 120 milhões de reais. E se nós compararmos o Ethereum com todas as outras criptomoedas que nós temos no mercado aqui, ó, Ethereum Classic, Heaven Coin, Ergo, Conflux, Bitcoin Gold, Flux, Bin, Neoxa, Cortex, Cero, Firo, iEternity, Vertcoin e muitas outras criptomoedas, nenhuma delas se compara ao provento diariamente gerado aí pelo Ethereum. Então o Ethereum hoje é responsável por mais de 90% da receita do minerador diariamente, né? Lógico, isso excluindo a mineração do Bitcoin, que trabalha no algoritmo SHA-256. Mas vocês veem que é bastante coisa. E para qualquer uma dessas criptomoedas conseguirem atingir o mesmo nível do Ethereum, nós teríamos que aumentar a cotação delas. Então se eu pegar aqui e botar o provento diário do Ethereum em 0, não considerar mais a receita do Ethereum, para essas moedas conseguirem atingir pelo menos 120 milhões de reais, que nem estava no caso do Ethereum, elas teriam que aumentar essa cotação, já que o Block Reward geralmente é fixo e o Block Time também, então somente aumentando a cotação para acontecer isso. Então vamos simular aqui que a cotação de todas essas criptomoedas, excluso o Ethereum, aumentassem em 10 vezes. Mesmo assim, essas criptomoedas gerariam apenas 37 milhões de reais diariamente. Para chegar nos 120 milhões de reais gerados pelo Ethereum, elas teriam que aumentar a cotação aqui, vamos ver, em 32 vezes. Olha aí, ó, em 32 vezes, essas 13 criptomoedas conseguiriam gerar ao menos, né, 118 milhões de reais por dia, né, mas aumentando 32 vezes as suas cotações. E galera, eu não sei vocês, mas eu não vejo um cenário em que essas criptomoedas aumentassem 32 vezes, pelo menos não no curto a médio prazo. Talvez no longo prazo alguma dessas moedas aumente tanto quanto o Ethereum hoje. Existem outras formas de amenizar isso daí, né, como ter muito poder computacional de ASIC hoje no Ethereum, ou até a demerge não acontecer.
Mas qual seria o ideal então para sobrevivermos a Demerge? Então, pessoal, o ideal seria a cotação das moedas aumentarem significativamente, pois com a migração de um grande hash rate do Ethereum para outras moedas, a dificuldade da rede delas irá aumentar absurdamente. A Firo está aí, né, para nos fazer perceber isso. A Firo, ela aumentou a sua cotação, o seu valor de mercado, e os mineradores já ativaram aquele modo Berserker, né, e foram minerar ela de vereda. Com isso, a dificuldade dela ficou tão alta que a rentabilidade caiu lá no chinelo, então ficou de aprendizado. Além da cotação das moedas subirem, poderiam surgir novas propostas, que nem foi o caso da Neoxa da vida, que está abraçando já uma parte da mineração. Se surgirem várias moedas que consigam fazer isso, seria bem interessante, né, pessoal? Neste quesito 10, é se um Hive OS da vida fizesse um sistema de mineração parecido com o NiceHash, de minerar sempre a moeda mais rentável. Talvez futuramente isso aconteça, né? Mas fato é que no momento que o NiceHash migrar para um sistema Linux hoje da forma que está, com esse sistema de minerar a criptomoeda mais rentável do momento, o Hive OS pode acabar ficando para trás. É que nem eu comentei em um vídeo esses dias. Temos que nos atualizar, aprimorar e entender que a mineração está mudando, e se não nos atualizarmos, ficaremos para trás. Uma outra possibilidade seriam surgir dual mines aí que melhor aproveitem as placas de vídeo, que nem era o Ethereum mais a Toncoin, onde o Ethereum puxava mais a memória VRAM e o Toncoin mais os cores da placa de vídeo, fazendo quase um casamento perfeito, né? Falando nisso, poderíamos ter moedas também que fizessem contratos inteligentes para distribuição de tokens a partir da mineração do sistema Proof of Work, que nem foi o caso da Toncoin. É possível isso, basta um projeto aderir a essa ideia. Outra tese interessante seriam as moedas aí que vão receber um grande hash rate aproveitar para aprimorarem os seus protocolos, trazerem novidades. Isso poderia chamar capital investidor aí para a sua rede. E algo que seria top demais é se o poder computacional de ASICs hoje dentro da rede do Ethereum fosse altíssimo. Imagina se fosse mais de 90%, nós teríamos uma migração menor da hash rate, né, para outros algoritmos, outras moedas. Afinal, só migrarão as GPUs, as placas de vídeo. Com isso, né, o impacto seria minimizado. Mas existe alguma vantagem do Ethereum atualizar? Então, para o Ethereum, eles estão seguindo o seu roadmap aí previsto há anos. Então, em tese, é algo positivo, é algo bom para a sua rede. E para nós mineradores, existe alguma vantagem? Eu acredito que sim e não. Não, porque não saberemos se isso inviabilizará a mineração por alguns dias, meses a anos, e nem como isso impactará, né, a nossa rentabilidade na prática. Não temos como ter certeza disso, apenas especular. E sim, porque sem o Ethereum na jogada, ele dará espaço para outros protocolos aproveitarem este poder computacional para angariar os ápices da mineração, trazendo novas propostas, novos conceitos, otimizações. Talvez até surjam algumas criptomoedas tão rentável quanto o Ethereum hoje, até mais, vai saber, não é mesmo? Enfim, só o tempo dirá o que irá acontecer. E aquela sugestão de sempre: se vai continuar minerando até o último bloco, otimize aí a sua rig de mineração, otimize o seu sistema, já deixe fonte dimensionada, corte gastos, tente reduzir aí o consumo energético, tente não estar com parcelas a pagar no momento da demerge, né, porque é algo bem arriscado você depender do valor da mineração para estar quitando parcelas e depois a mineração não estar tão rentável. Então é bom já estar tudo quitado. Ou seja, tente trabalhar da forma mais coerente possível. Tem gente até trocando placas mais antigas por placas mais novas, né, para aproveitar seu desempenho em outros algoritmos além do Ethereum. E é aquela coisa, não se aventure sem de fato conhecer onde está pisando, nada de fazer loucura. Apesar de estarmos vendo aí o mercado corrigindo, os preços das placas de vídeo caindo cada vez mais, temos que ser realistas e calculistas aí em nossas decisões. Saiba exatamente o que está fazendo. Quanto às moedas de mineração no geral, eu tenho preferência por algumas moedas, como o Ethereum Classic, o Ergo. O Ergo temos apenas a situação que de 3 em 3 meses ele está reduzindo a recompensa do bloco minerado, e isso impacta na rentabilidade do minerador, mas também pode trazer uma certa escassez, aumentando a cotação da moeda. Além dessas duas moedas, eu estou alinhado com muitos da gringa e do BR, apostando também na Heaven Coin, Conflux, Firo, Flux, BTG, BIM e outras moedas menores. Eu acredito que não vai fugir muito do arroz com feijão, que nem eu sempre falo, mas ao mesmo tempo também acredito que se não fugir muito do arroz com feijão, a mineração poderá ficar muito pouco rentável, dependendo insustentável. Esse, galera, é um momento único, e momentos únicos são interessantes para o mercado. Afinal, é através desses momentos que nós temos grandes milionários aí surgindo. Eu ainda tenho a expectativa de que alguma dessas moedas de mineração possam alavancar e muito. Afinal, são muitas farms hoje que dependem da mineração do Ethereum, e essas farms não vão simplesmente falir do nada, não é mesmo? E eu não quero também fazer o mesmo que eu fiz em 2017. Eu comprei ETH na época, minerei quando ele ainda valia coisa de $7, mesmo assim eu acho que foi pouco. Eu poderia
poderia ter aproveitado muito mais aí o movimento, assim como aproveitei em 2020 e 2021. Vale destacar que o Ethereum só chegou onde está hoje por conta da mineração que alavancou o seu uso. Lógico, hoje o cenário mudou bastante, né? Já temos empresas, capital institucional, governos, países interessados ou até já utilizando o seu protocolo. Mas se pensarmos em 2017 novamente, quem alavancou o ETH foram entusiastas e mineradores. E essa mesma galera pode acabar alavancando hoje qualquer outra criptomoeda. Só que para isso, essas moedas que vão receber aí os mineradores têm que corresponder à expectativa também. Enfim, estamos em um cenário ímpar e é nesses cenários que temos projetos se destacando e investidores possivelmente alavancando seu capital. Lembrando que eu não estou dando dica de investimento, viu pessoal? Apenas minha opinião. Galera, o vídeo foi esse, um vídeo que gostei muito de fazer. Eu gosto bastante, né, de trocar ideias sobre estes temas. Tamo junto, sucesso e como sempre, o modo Doom nunca acaba. Bora minerar até o último bloco da última moeda, até o fim.